Olá, eu sou a Simone Poniatowski, sou terapeuta energética e a minha especialidade é ajudar a transformar a vida das pessoas através da energia, da mudança frequencial, da mudança energética. E hoje eu vou abordar aqui com você, quero compartilhar com você um dos tópicos muito importantes da nossa metodologia Vivendo o Propósito. E esse tópico chama-se Hábitos Poderosos que atraem bons negócios, que obviamente a gente aprofunda e muito dentro da metodologia, dentro da mentoria. Bem, o que são esses hábitos poderosos que atraem bons negócios no mundo energético, né? Como diz a minha médica, para quem só tem o martelo, ela acha que todo problema é o prego. E na verdade o mundo ele é bem diferente de só isso, daquilo que se apresenta só numa única nuance, né? As pessoas muitas vezes por desconhecerem movimentos energéticos, às vezes elas não conseguem imaginar que isso é possível dentro do mundo empresarial, que isso é possível dentro do mundo comercial, que isso é possível dentro do mundo da realização pessoal, que isso é possível dentro do mundo financeiro e até mesmo para criar riquezas, né? Criar ali o seu dinheiro, o seu sustento, né? De prosperar na vida, seja em nível financeiro ou até mesmo em outros níveis, em outras áreas da vida. E esses hábitos poderosos, eu que já faço, aplico essa metodologia há alguns anos, e a gente consegue perceber a mudança de resultados na vida das pessoas quando elas começam a colocar esses hábitos em prática. Então a gente vai fazer aqui dois comparativos, né? Vamos lembrar que todo mundo tem a sua manhã, sua tarde, sua noite, todo mundo tem os seus rituais ou nenhum ritual ao acordar e durante o dia. Então, se você não tem nenhum movimento desses, comece a lembrar das pessoas que você conhece, né? Certamente você conhece pessoas que acordam de manhã correndo e já pegam o celular e já começam ali a responder as mensagens, a se conectar com os problemas para resolver, com as mensagens que tem ali, já tem que tomar café e às vezes nem dá tempo de tomar café, ela sai correndo, pega o carro ou pega o metrô, vai trabalhar, vai para o seu dia a dia, já chega na empresa, já chega no seu trabalho, resolvendo problemas, ou seja, ela já chega feito um bombeiro apagando os incêndios e é assim o dia a dia dela. E no final do dia, como essas pessoas geralmente estão esgotadas energeticamente, cansadas, apagaram o incêndio, resolveram os problemas de muitos, mas não conseguiram produzir nada para si. Porque existe uma grande diferença em resolver problemas e ter o resultado daquilo para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho, ou então ela só apagar incêndio, doar a energia dela, o conhecimento dela, a expertise dela e ela não estar em equilíbrio consigo, ou seja, não receber nada por isso. Por quê? Porque ela não fez uma proteção energética, ela não fez uma programação mental de como será o dia dela, ela não projetou isso, né? Ela acordou absorvendo um mar de problemas para serem resolvidos, juntando com os outros que ela já vinha tendo, com as situações a serem resolvidas que todos nós temos no dia a dia, e aí ela adentra aquela egrégora energética de matrix, de problemas, de dificuldades, né, de enfrentar a vida com dificuldades. E enquanto não precisa ser assim, né? Quanto mais conhecimento a gente vai tendo e mais a gente vai colocando em prática, principalmente do mundo energético para o mundo físico, mais nós vamos percebendo os resultados de mudança e mais vai fazendo sentido para a nossa mente. Então aqui a gente usou esse termo comparativo, né, dessa pessoa que certamente você conhece, que ela já começa o dia dela atropelando tudo. Por quê? Porque é o que ela conhece, né? Não existe o certo nem o errado, existe aquilo que nós conhecemos e nós aplicamos de acordo com aquilo que a gente conhece da vida, né? Então aquilo que eu estou trazendo para você agora é uma nova e poderosa ferramenta que você pode começar a aplicar no seu dia. Então,
Certamente, se essa pessoa conhecesse algo diferente, como acordar pela manhã e fazer o quê? Fazer uma conexão energética, né? Isso se faz muito rápido, em pouquíssimos minutos, né? É mais ou menos assim, o ideal dos mundos seria que cada pessoa, ao acordar, ao invés de pegar o celular, ela fizesse um mantra de agradecimento, uma oração de agradecimento, um Pai Nosso, ou simplesmente que lindo dia, obrigada universo por este dia, obrigada a Deus, como é Deus para cada um, ou obrigada a eu mesma por eu ter acordado este dia, obrigada por essa natureza, por esse dia lindo, obrigada por esse dia chuvoso, obrigada por eu ter acordado viva, por eu ter acordado com saúde, por eu ser perfeito. Muito obrigada. Só o fato da gente começar a agradecer pelas pequenas coisas, como termos saúde, termos visão, termos a alegria de termos acordado mais um dia, isso já eleva a nossa energia, já eleva a nossa frequência, né? Um outro ponto também bem importante é a gente projetar como será o nosso dia, porque senão a gente acaba indo na maré da maioria das pessoas que acaba indo através dessa egrégora da correria, né? Todo mundo tem milhares de coisas para fazer. Então, quando a pessoa ela já direciona como será o dia dela, ela vai ter muito mais resultados positivos no final do dia, ou seja, será um dia que não será tão cansativo energeticamente. Então, ela vai fazer o que? Ela vai programar, ela vai pegar um pedaço de papel, ou ela vai pegar a agenda dela, ou ela vai pegar a lista de tarefas ou a lista de agenda e ela vai escrever. Mas Simone, eu já faço a minha agenda diária, e eu nem faço no dia, eu já faço no final de semana, que eu já deixo pronto toda a minha agenda diária, né? Tem muitas pessoas que falam isso. Aí eu sempre pergunto para as pessoas, ok, mas no final do dia, como foi a tua energia? No final da semana, qual foi o teu resultado energético? Qual foi o teu resultado de resultados daquilo que você fez? Você realizou os objetivos que você queria? Você conseguiu fechar aquele contrato? Você conseguiu ir para aquela reunião que você queria? Aquele dinheiro que iria entrar, ele chegou? E a maioria das pessoas fala, realmente o dinheiro não chegou. Realmente o contrato não foi fechado, foi adiado ainda para outra semana. Simone, realmente fiquei bem cansado, bem esgotado, com dor nas costas, com dor no pescoço, não sabia o porquê. Tudo isso são sinais de que a pessoa não fez uma conexão energética ao acordar, ou um mantra da gratidão, por exemplo, ou até mesmo que ela não fez uma programação mental direcionando como seria o dia ou a semana dela. Porque se ela tivesse feito minimamente um resultado positivo, ela teria. E isso cientificamente é comprovado, o poder da intenção, o poder da energia que todos nós temos. E quando a gente coloca em prática, a gente percebe como ele nos ajuda, né? Então, quando a gente vai explicando isso para a pessoa, ela vai entendendo e ela vai vendo que faz sentido. E eu sempre peço para as pessoas, para os meus clientes, para os meus mentorados, depois que eu ensino a metodologia, as práticas, os exercícios, eu falo, põe em prática. Faz isso, nem que seja um dia, e veja como você vai se sentir no final do dia e principalmente os resultados que você vai ter no final daquele dia. Em termos objetivos mesmo, resultados comerciais, resultados pessoais, resultados financeiros, resultados de projetos novos, né? E as pessoas, quando elas colocam em prática, elas realmente percebem que isso funciona e funciona muito. O dia começa a ser mais leve, a semana mais leve, as coisas começam a fluir mais, novas conexões começam a ser feitas, a agenda dela começa a encher de clientes, de bons clientes, né, do cliente que vai adquirir o produto dela, que vai pagar pelo produto dela, que tem uma grande diferença, encher a agenda de pessoas que não vão estar trazendo nenhum tipo de benefício para você e também não vão estar recebendo nenhum tipo de benefício, né? Ou seja, são pessoas que a gente chama de sugadores de energia, que só querem saber, mas não fecham contrato,
não fecham o serviço, não compram o seu produto. Por quê? Porque você está fora do fluxo da abundância, você está fora do fluxo da conexão universal, você está onde? Vivendo na Matrix, você está correndo contra o fluxo da vida, né? Porque a vida, ela não precisa ser uma guerra, a vida ela pode ser leve, ela pode ser fluida. Obviamente que todo mundo tem que fazer o seu movimento na vida, né? Mas não precisa ser nesse formato de acordar, meu Deus, e agora eu tenho que correr, tô atrasado. Não, calma lá. Vamos voltando para a nossa essência, fazendo essa conexão. Tem um dos meus mentores, há muitos anos, ele falava assim, não saia do seu quarto sem fazer a sua conexão com Deus, lembrando como é Deus para cada um, né? Que pode ser uma conexão consigo, pode ser esse momento da gratidão, de agradecer principalmente pelas pequenas coisas, que é isso que nos conecta conosco mesmo, com a nossa essência. Após isso, o ideal, né, é que você direcione como será o seu dia, né? Voltando nessas pessoas que me respondem, Simone, eu já faço a agenda do mês todo e da semana toda, já desde o final de semana ou desde domingo à noite, ok. Mas você programou a sua agenda energética? Você programou a sua agenda de resultados energéticos que você quer ter? E como é que se faz isso? Você vai projetar, você vai pensar, o que é projetar? Projetar é você pensar naquela situação juntamente com uma intenção energética. Geralmente as pessoas, elas pensam assim, mas Simone, se eu pensar, eu vou travar, se eu pensar, eu já estou com medo daquela reunião que eu vou ter, e aquele contrato, e hoje eu tenho uma entrevista de emprego, e será que eu vou ser aceito? E meu Deus, calma, vai respirando, né? Puxa a respiração e solta. E fala assim, agora deixa eu escrever aqui, né? O ideal é pegar um lápis ou uma agenda ou um papel e começar a escrever, né? Hoje eu tenho tal reunião, hoje eu vou fazer uma entrevista de emprego, né? Hoje eu tenho uma reunião muito importante com o fornecedor, enfim, com o meu sócio, com um cliente novo. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever como vai ser. E como é que você quer que seja? Você não quer obter o melhor resultado? Então você vai escrever o resultado que você quer ter, que você deseja ter. Quando eu estou escrevendo isso, eu já estou sintonizando a minha energia com aquele resultado. Isso quer dizer o que na prática? Que eu estou me aproximando daquele resultado e não me afastando. Porque quando eu vou no medo, eu vou na incerteza, eu vou na correria, eu vou, né, correndo no trânsito atrasado e pensando, meu Deus, o que vai ser e tal, eu saio do meu centro, eu saio do meu eixo energético. E aí faz com que o meu poder de intenção não atue nos resultados. E sempre quando a pessoa faz isso, você pode observar, certamente você conhece pessoas que agem assim, elas dificilmente têm os resultados que elas desejam obtidos, né? Agora, as pessoas que elas fazem esse movimento de intencionar como vai ser o resultado daquilo que elas querem, elas sempre tendem a alcançar exatamente aquele resultado. Pode não seja no mesmo dia, mas com certeza naquela semana ou na próxima semana vão vir respostas exatamente sobre isso, ou seja, respostas positivas. E isso é ela aplicando então esses hábitos de pessoas de sucesso. Um outro hábito, né, o terceiro hábito de sucesso, nós falamos aqui do primeiro hábito de sucesso, que é o hábito de agradecer ao acordar pela manhã. O segundo hábito é o hábito de projetar e programar energeticamente como será o seu dia e a sua semana. E o terceiro hábito qual é? O terceiro hábito é você criar uma egrégora energética de proteção. Mas Simone, o que é uma egrégora energética de proteção? O iPhone, né, o telefone em geral, o telefone celular que todo mundo tem, ele tem uma nuvem, né? E essa nuvem, o que fica nessa nuvem que a gente não vê e a gente não pega? Ela ficam registradas todas as informações que não cabem na memória do telefone celular. Então elas vão para onde? Elas vão para essa egrégora energética, para essa nuvem de informações. Então essa nuvem de informações
ela é chamada de egrégora. Todos nós temos a nossa nuvem de informações, né? Então, quando eu começo a fazer uma proteção energética para mim, eu começo a acessar essa egrégora energética, né? Então, de proteção, de nutrição. E como que a gente faz isso? A gente pode usar artefatos físicos e artefatos não físicos, ou seja, a gente pode usar cristais, por exemplo, de proteção, e a gente pode usar o poder da intenção, que cientificamente é comprovado que ele atua através da nossa glândula pineal, que todos nós temos ela, que fica exatamente no centro do nosso cérebro, logo em cima aqui da onde termina a raiz dos nossos dentes, que é no céu da boca, ela fica exatamente mais ou menos nessa direção aqui, que muitos conhecem como o terceiro olho, mas isso a gente já vai entrar aí em outros assuntos. Mas biologicamente nós temos algo chamado glândula pineal e cientificamente é comprovado que é através dela que a nossa espiritualidade, a nossa conexão extrasensorial muito poderosa se expande através de nós na vida, na Terra, nessa dimensão, e nós temos isso para nos ajudar e para ajudar as pessoas. Então, quando, por exemplo, eu imagino em volta de mim uma bola de luz na cor prata-violeta, ela vai ter o poder o quê? De criar uma egrégora energética, né? Como eu expliquei para vocês agora o que é uma egrégora. Uma egrégora é uma bola de luz, assim como o iPhone tem, cheia de informações, e nós também temos. Então nós vamos abrir esse campo energético na cor prata-violeta, que é uma frequência que tem a capacidade de nos blindar, de nos proteger, né? Existem várias outras frequências, várias outras, vamos considerar assim, misturas de cores, né? Que essa mistura, ela vai trazer ali um benefício energético, e nós temos aí a cromoterapia, que cientificamente comprova o poder de cura das cores, quando pessoas estão com desequilíbrios energéticos, desequilíbrios emocionais, com problemas graves de saúde, muitas vezes elas procuram também a cromoterapia também como uma forma de ajudá-las. E ajuda, por quê? Porque são frequências, né? São frequências que utilizam determinados raios com determinadas cores, que vai atuar em determinadas camadas energéticas que nós temos, e é por isso que a cromoterapia cientificamente é comprovada que ela traz benefícios efetivos. Então, quando nós usamos essas frequências, que não é a cromoterapia, é uma outra cartela de informações que se nivela a nível de resultados parecidos com a cromoterapia, mas aqui a gente está falando de proteção, né? E não cura, e sim proteção. Então, é uma outra, digamos assim, cartela de cores. Então, quando eu vou, às vezes, para uma reunião muito importante, quando eu vou, às vezes, fazer uma palestra, quando eu vou, às vezes, dar uma aula, eu preciso estar protegido, né? Por quê? Porque eu não sei quem eu vou encontrar, eu não sei qual é a intenção daquela pessoa comigo. Às vezes eu estou indo na minha melhor intenção, mas eu não sei como foi o dia daquela pessoa, eu não sei se aquela pessoa tem inveja, se ela tem mal olhado, se ela gosta de mim, se ela não gosta. E infelizmente isso está aí, isso faz parte do mundo, isso existe no mundo desde que o mundo é mundo. E muitas vezes as pessoas, por desconhecerem isso, elas vão só na boa intenção, né? Só que a gente vive num mundo que tem luz e sombra, e isso faz parte da vida. A questão é eu ter informações e ferramentas para saber lidar com isso. Então, sempre quando uma pessoa ela se destaca na vida, quando ela tem muita luz, ela vai, muitas vezes, sem saber, criar projeções, que muitas vezes são projeções inconscientes, né? E muitas pessoas, às vezes, elas têm a inveja, elas têm, às vezes, o agouro, né? E elas não sabem que tem. Então, a gente não entra no julgamento, a gente pega a ferramenta e a gente usa ela para nos blindarmos, né? Porque energias muito pesadas, energias muito maléficas, elas têm o poder de destruição. Na Bíblia, por exemplo, existem mais de 21 versículos falando dos malefícios da inveja. Caim matou Abel, um irmão matou outro por conta da inveja, por conta do poder, né? Então, isso existe desde que mundo é mundo. Como a gente não sabe a realidade interna do outro, a gente faz uma blindagem, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta.
Então, se eu vou fazer uma palestra, vou para uma reunião muito importante que vão ter várias pessoas, eu sei que eu vou me destacar, né? Eu sei que eu vou levar algo que é muito bom, mas se eu, né, talvez possa imaginar que tem algo que não queira aquilo por uma questão de interesses, tudo bem, cada um na sua, mas eu vou fazer uma blindagem, né? Então, eu vou me imaginar dentro de uma esfera de luz. O que é uma esfera? É uma bola de luz na cor prata-violeta, prata-violeta, prata-violeta. Eu vou me visualizar lá dentro. Isso vai criar o quê? Vai criar um campo eletromagnético que vai blindar a minha energia, né? E tem pessoas às vezes que falam para mim assim, mas Simone, isso realmente funciona? Isso é real? Né? Tem certeza? E eu falo, olha, cientificamente é comprovado, a gente tem centenas de histórias de resultados que funcionam, mas é importante que você tenha o teu resultado. Então coloque em prática, faça isso num dia que você vai ter um encontro, uma reunião muito importante ou um dia muito atarefado, se visualize nisso, né? Por exemplo, médicos, profissionais da área da saúde, pessoas que lidam ali o tempo todo com outras pessoas, manicures, massagistas que estão, cabeleireiros, né? Que a pessoa vai lá e passa uma boa parte do seu tempo ali, elas tendem a soltar muitas coisas, a falar muitas coisas de frustrações, dores emocionais, enfim. E aí o profissional da área que desconhece a questão energética, chega no final do dia, ele tá que ele não aguenta. O médico muitas vezes não vê a hora de ir para casa, e não é porque ele está cansado, não é porque ele não gosta da profissão dele, não. É porque ele está esgotado energeticamente, o próprio nome já diz, um esgotamento energético. Ou então é porque ele está com dor aonde? No pescoço ou no final da coluna. Então, geralmente, essas cargas energéticas externas, de inveja ou de soltar, às vezes, muitas falas, de usar aquele profissional sem a pessoa saber, é claro, como uma válvula de escape, e o profissional, por não saber disso, por não se blindar, ele recebe toda aquela sujeira, toda aquela carga emocional, toda aquela carga energética, e ele vai virar o quê? Uma uva passas energética. Ele vai ficar sugado, sem energia. E essas energias, geralmente, elas acabam somatizando no final das costas, por isso que a pessoa tem dor lombar, mas às vezes a dor lombar não é uma dor física, é uma dor de somatização energética. Tem tantas situações energéticas ali, de acúmulo, que a pessoa acaba desenvolvendo uma dor lombar, ou às vezes dor no pescoço, né? Aí ela vai no massagista, o que o massagista fala? Nossa, tem um nó aqui muscular, mas o nó muscular está existindo, por quê? Porque tem um excesso de carga energética externa e provavelmente somatizado com excesso de dores ou situações emocionais mal resolvidas da pessoa. Então, uma história, né, linka ali na outra e somatiza tudo isso na pessoa. Então, só o fato da pessoa já fazer essa blindagem dela antes de sair da casa dela, ela se visualizar nessa bola de luz prata-violeta, ela já vai estar imune a tudo isso. Na nossa casa, a gente não coloca câmera, chave, cadeado, portão eletrônico, porta, janela, fechadura, guarda e tudo mais? E por que na nossa morada espiritual, na nossa morada energética, a gente não faz isso? A gente deixa tudo aberto, tudo escancarado, né? Então, se a gente faz isso, deixa tudo aberto, tudo escancarado, a gente está permitindo que qualquer um entre, com qualquer intenção. E isso faz muito mal, né? Então, é muito importante fazer isso. E esse ritual, essas práticas diárias, elas são muito utilizadas por pessoas que têm sucesso na vida. A diferença é que as pessoas que têm muito sucesso na vida, a maioria delas não conta os seus segredos. E eu estou aqui revelando para você um desses segredos, né? Na mentoria, a gente revela esses e vários outros, né? Porque o intuito da mentoria, e é para isso que a mentoria serve, é justamente para levar a pessoa no nível que ela deseja, a conexão com o propósito, e esse é um dos tópicos que são abordados, né? Porque a conexão com o propósito, vivendo o propósito, ele aborda vários temas para que a pessoa realmente tenha sucesso na vida e mantenha
esse nível de sucesso, né? E para isso a proteção energética, a blindagem, ela é fundamental para ajudar a pessoa a ter os seus resultados objetivados, né? Uma outra prática também muito importante, que eu diria até fundamental na vida, é a do honrar. Mas Simone, honrar quem? Honrar o quê, né? As pessoas às vezes me perguntam muito isso nas mentorias. Honrar aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, honrar os seus ancestrais, mas como é que a gente está falando de trabalho, de profissão, né? Honrar as pessoas que vão abrindo as portas para você na sua vida. Honrar principalmente aqueles que passaram pela sua vida e por algum motivo não deu certo. Porque o não dar certo, na verdade, ele não existe. Tudo na nossa vida sempre dá certo, tudo na nossa vida sempre acontece de acordo com o nosso próprio campo energético, tudo que o nosso próprio campo, as nossas partes internas criam e cocriam. Então sempre dá certo, porque aquele não deu certo, na verdade, ele puxou lados nossos que a gente precisava olhar, precisava trabalhar, precisava sair da zona de conforto, precisava às vezes se precaver com papel, com documento, precisava se expressar melhor, precisava aprender a se comunicar mais, precisava aprender a se posicionar melhor. Então sempre vai ter o quê? Um aprendizado ali. Ou seja, no final das contas sempre deu certo. Então só o fato da gente mudar essa visão já ajuda a mudar os resultados da nossa vida. Então, quando eu começo a honrar as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou, que me ajudaram muitas vezes a conseguir aquele trabalho, a conseguir aquela conexão, a conseguir aquele sócio, a conseguir aquela reunião, a entrar naquela empresa, a conseguir aquela vaga, quando nós honramos essas pessoas, nós novamente nos conectamos com o fluxo da vida, o fluxo do fluir, o fluxo da abundância, porque ele não acontece sozinho. Isso acontece muito, as pessoas têm muito essa dúvida, mas Simone, eu já estou na vida, eu já estou vivendo a vida. Sim, mas você está atuando na vida ou você está deixando que a vida te comande? Né? Porque em algum momento todos nós vamos precisar acordar para saber por que é que a nossa vida não está como gostaríamos que ela estivesse, porque isso causa muita frustração nas pessoas, muitos dissabores, às vezes somatizações em doenças, insatisfações pessoais, profissionais, financeiras, né? Por quê? Porque a pessoa não está atuando diretamente na vida dela. E quando a pessoa começa a atuar diretamente na vida dela, a vida dela começa a se transformar positivamente. Então, quando nós honramos aquelas pessoas que nos ajudam a chegar no próximo nível, isso novamente nos conecta à fluidez. Quando nós honramos aquelas pessoas que causaram ali algum dissabor em nós, por mais difícil que seja, mas Simone, aquela pessoa fez isso para mim, e aí eu me ferrei e deu tudo errado. E aí eu falo assim, mas deu mesmo? Será que isso que está acontecendo agora não é melhor do que o que estava antes? Daí a pessoa fala, realmente agora está melhor do que estava antes. Então por que não honrar esse acontecimento, por mais que tenha sido desastroso, tenha sido ruim, mas trouxe algo melhor? Então mostra o quê? Que de alguma forma aquela pessoa, mesmo sem saber, mesmo no erro, na dor e no sofrimento, nos ajudou a alcançar o próximo nível. Quando a gente tem essa compreensão de autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas e os resultados das nossas escolhas, a gente consegue então ir para o próximo nível. E o quinto passo, né? O quinto item dessa nossa desse nosso conteúdo dentro da metodologia é a autoconsciência. Mas Simone, eu já tenho autoconsciência, eu já estou conectado com as coisas, eu já estou conectado com a vida, né? E daí eu sempre faço a pergunta, ok, mas então por que a tua vida não está como você gostaria? Por que você veio aqui fazer uma sessão? Por que você quer fazer então essa mentoria? Se está tudo bem, se está tudo ok, né? Então, daí a pessoa começa a pensar, ela fala, realmente isso não tá bom e tal. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente não traz para nós a nossa autorresponsabilidade sobre nós mesmos. A gente culpa o outro, a gente fica no vitimismo, a gente fala que a culpa é do pai, que a culpa é da mãe, que a culpa é do marido ou é da esposa, que a culpa é do chefe, que a culpa é do prefeito, né? Que a culpa sempre é do outro. E isso é fazer o quê? É jogar na mão do outro as responsabilidades sobre a nossa vida.
Só que tem um detalhe muito importante, porque toda vez que nós fazemos isso, que nós jogamos a responsabilidade sobre os nossos resultados na mão do outro, eu também jogo as minhas bênçãos na mão do outro. E nesse caso, o outro recebe as minhas bênçãos. Por quê? Porque eu estou dando poder sobre a minha vida para o outro. Então, se eu estou dando a minha sombra para o outro, eu também estou dando a minha luz para o outro. E é por isso que muitas vezes, quando a pessoa ela fica nesse padrão, ela vê as bênçãos acontecendo com as outras pessoas ao redor dela, principalmente com aquela pessoa que ela está culpando. Ela culpa o outro e com o outro dá tudo certo, ela fica culpando o outro e pro outro está tudo indo bem. Aí ela fala, mas qual é o problema? Se o outro está errado, o outro isso. Não, o outro está vivendo a vida dele, está fazendo o seu melhor. Então, quando a gente começa a entender, não, se isso está acontecendo é porque uma parte minha permite que isso aconteça. Se isso está acontecendo, é porque será que não tem uma escolha errada que eu estou fazendo? Ou eu poderia escolher diferente? E às vezes é um pouco mais complexo isso, porque nós não fomos ensinados a colocar o nosso eu observador, né? O nosso eu observador é matéria de psicologia, inclusive, que é uma parte muito interessante nossa, que é da gente aprender a se olhar, né? E não só a olhar para o outro, para que o outro fez, não. Além disso, olhar para nós, o que em nós causou essa situação, o que em nós promoveu e criou isso na nossa vida, na nossa realidade. Então, quando a gente vai trazendo essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade para nós, por mais difícil que seja, a gente vai voltando a se conectar com as nossas bênçãos. E realmente no primeiro momento não é tão fácil, né? Porque na própria psicologia é chamado de pontos cegos, né? Quais são os nossos pontos cegos que a gente não está conseguindo perceber. E então essa dica ela é muito valiosa, né? Esse conhecimento é muito valioso de perceber que se algo externo está acontecendo e é contra aquilo que eu gostaria, tem uma parte minha que está atuando ali. Então eu preciso pegar essa parte minha, mesmo que eu não entenda, mas só o fato de eu falar assim, que parte minha que está criando isso? Que parte minha atraiu essa pessoa? Que parte minha atraiu essa situação? Só o fato de eu trazer isso para mim, eu já começo a me conectar com a minha autorresponsabilidade, com a minha autoconsciência. E aí isso vai ajudando também a destravar todo esse processo. As pessoas de sucesso, elas fazem isso o tempo todo. A diferença é que isso já se tornou uma realidade para elas, elas fazem isso automaticamente. Se vocês observarem, essas pessoas, elas sempre têm mentores, elas sempre têm alguém do campo espiritual junto delas, elas sempre estão fazendo cursos, fazendo mentorias, fazendo imersões, elas sempre estão em busca do autoconhecimento. É por isso que pessoas de sucesso têm sucesso na vida. O sucesso ele não é conquistado na força do braço. O sucesso ele é conquistado e ele é mantido a partir do autoconhecimento. Então, as pessoas que têm sucesso na vida, elas não têm por acaso. Elas não têm porque elas só trabalham, não. Elas buscam a conexão com o eu, elas buscam a conexão espiritual, elas buscam a conexão energética, elas fazem proteções energéticas, elas usam determinados objetos, determinados arquétipos, que isso a gente aprofunda muito na mentoria, nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho. Porque tudo isso vem da formação do mundo, da formação do universo. Então, como elas sabem disso, elas usam isso em benefício delas e em benefício também das outras pessoas. E eu convido a você para estar conosco nas próximas aulas, nas próximas ou na próxima turma de mentorados, para vir beber desses conhecimentos, dessa fonte, e principalmente de começar a colocar isso em prática e viver esses resultados, de viver o propósito. Esteja conosco, siga as nossas redes e clique aqui no link abaixo para ter acesso à nossa mentoria. Aguardo você lá.